Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você a iniciativa de alunos e de um professor do Centro Universitário Franciscano que deu uma interpretação mais moderna à linguagem das peças teatrais de William Shakespeare. Este trabalho será exibido no Teatro 13 de Maio neste fim de semana. Veja essa e também outras informações do Centro Universitário Franciscano. O ambiente, a cultura e a responsabilidade do ensino em sala de aula foram temas da 18ª Jornada Nacional de Educação e do 6º Seminário Interdisciplinar PIBID. Os dois eventos reuniram professores, alunos e profissionais da educação na Unifra. O movimento Setembro Amarelo busca conscientizar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil. Em mais de 90% dos casos, evitá-lo é possível. Uma das doenças relacionadas é a depressão, que atinge 350 milhões de pessoas no mundo. As formas sobre como o ensino pode interferir na socialização foram os principais temas da 18ª Jornada Nacional de Educação e do 6º Seminário Interdisciplinar PIBID. Os dois eventos foram realizados simultaneamente desde a última terça-feira, no Centro Universitário Franciscano. As atividades debateram também o ambiente e a cultura, a partir da formação em sala de aula. Estabelecer o diálogo e propor a análise de assuntos polêmicos nem sempre são atividades com caminhos tranquilos para o professor em sala de aula. Ainda mais quando a oposição de ideias ocorre entre crianças ou adolescentes. Mas a relação ensino e cultura em tempos de biopolítica deve ser alimentada sempre, defende este professor. São dois ingredientes, segundo ele, que garantem a democracia e impedem a censura das opiniões. E hoje nós temos um fenômeno que aí está, que às vezes a gente não tem dificuldade de analisar, que é o da escola sem partido, que visa justamente fazer uma asepsia, uma limpeza também, uma verdadeira faxina no trabalho que o professor exerce. Quer tirar a opinião do professor, né? a sua criticidade, quer tentar limpar o trabalho do professor de aspectos ideológicos, políticos, culturais, quando a gente sabe que isso é impossível. Nós que trabalhamos, por exemplo, com as ciências humanas, é essencial para o trabalho do professor contextualizar, né? É pegar o fato, pegar o personagem, pegar o conceito e levá-lo para o contexto. Então, quando a gente nega esse processo, a gente está negando a essência do trabalho e do ensino que nós realizamos em sala de aula, né? E negamos também a ampliação do conhecimento e a possibilidade de provocar ideias novas e a multiplicidade de opiniões. Para este outro professor, a ficção está cada vez mais próxima da vida de cada um de nós. É ela quem tem um papel decisivo para a pluralidade de ideias e para garantir um uso seguro da tecnologia à atual geração de estudantes, que cresce conectada aos aparelhos eletrônicos. Então a ficção ela joga a gente para um campo da multiplicidade, não da homogeneidade, não da identidade única, não do pensamento único e unívoco, né? Então acho que o tempo presente ele demanda muito que a gente assuma um trabalho mais ficcional no nosso trabalho de formação. Foi para dividir estes e outros conhecimentos que o Centro Universitário Franciscano realizou a 18ª Jornada Nacional da Educação. O Salão de Atos do Conjunto 1 da Unifra também recebeu mais de 200 alunos e profissionais da área da educação para o 6º Seminário Interdisciplinar PIBID. Por 4 dias, o mais importante aqui foi conhecer alternativas aos modelos tradicionais já consagrados pelas redes básica e superior de ensino. O nosso Centro Universitário Franciscano seguramente é uma instituição comprometida com a formação dos seus estudantes e também dos seus professores, assim como dos funcionários que aqui atuam. Mas vai além dos muros da universidade ou da instituição. Está aberto à comunidade. E isso tem um reflexo direto na medida que forma bons estudantes ou bons professores aqui nas escolas públicas, nas escolas particulares, onde esses professores irão atuar. Ainda mais ouvindo pessoas, professores, que já têm uma grande caminhada na educação, então que vão só fortalecer mais o nosso conhecimento para que a gente seja
melhores professores no futuro. Não trazer respostas prontas, né, mas sim trazer os questionamentos, ou seja, até então o que se estava se fazendo, o que eu estava procurando, qual que é a minha atuação como professor, como docente ou profissional da educação, o que eu quero para o meu aluno. É o mesmo comportamento interrogativo que esta professora também quer para a formação de novos docentes. Chegou a hora do professor ensinar o aluno a entregar perguntas e não mais as respostas prontas, na avaliação dela. Na verdade, as respostas, a informação, eles têm onde buscar. O nosso papel como professores é ensiná-los a selecionar essa informação, saber quais são as fontes, onde essa informação foi gerada, balizá-las e aí se posicionar em relação a elas. Muito mais do que dar informação, nosso papel é ensinar a conhecer. E a perguntar. E a perguntar, sempre. E por que não também integrarmos cada vez mais a música no aprendizado? Colocar dentro da sala de aula como corriqueira, ela só acrescenta, não é à toa que no passado, na Grécia Antiga, em alguns países atualmente, a música, as artes continuam fazendo parte do currículo como essencial, elemento essencial. O encerramento da Jornada Nacional da Educação e do Seminário Interdisciplinar discutiu a reflexão sobre a ecologia. Na abertura, o tema principal foi a nova Base Nacional Comum Curricular. Até o próximo dia 28 de setembro, a Sala Angelite Stefani abre as portas para receber os visitantes da exposição Imagens do Rural. São dezenas de fotos que retratam a vida e as paisagens do interior da América do Sul. A entrada é de graça para professores, alunos da Unifra e também para pessoas da comunidade. A ideia dos artistas foi retratar os diferentes aspectos do meio rural do interior da América do Sul. Os personagens são habitantes de cidades brasileiras e argentinas. As paisagens também ganham destaque por mostrar o inusitado. Os retratos são de 3 fotógrafos. A visitação à Sala Angelite Stefani é de graça e para ver as fotografias, as pessoas da comunidade podem se dirigir ao térreo do prédio 14, do conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Ele fica na rua Silva Jardim, número 1175. O local está aberto durante toda a semana, entre 2 e 6 da tarde. Nas terças e quintas, porém, a visitação pode ser feita entre 9 da manhã e meio-dia. A seguir, o movimento batizado de Setembro Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil. 1 minuto e já voltamos. Neste mês de setembro, vários profissionais da saúde trabalham a favor da valorização da vida. O movimento batizado de Setembro Amarelo busca conscientizar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil, além de informar que, para mais de 90% dos casos, existe a prevenção.
O Jornal da Unifra aproveita esse tema e esclarece dúvidas a respeito também de uma doença tratável e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 350 milhões de pessoas no mundo: a depressão. Segundo especialistas, a depressão não deixa marcas aparentes, mas pode ser identificada através de sintomas como a falta de motivação e a perda de interesse por atividades diárias. Porém, é preciso estar atento para distinguir a tristeza da depressão. A tristeza é aquele, vamos colocar como se fosse um sentimento que as pessoas têm quando alguma coisa não dá certo, quando tem algumas expectativas, enfim, e as coisas não ocorrem como esperado, como desejado, e as pessoas ficam tristes. Quando a tristeza começa a ficar maior, mais intensa, e essa tristeza, digamos, vai persistindo, aí então nós começamos a pensar em depressão. A depressão é quando a pessoa fica com o humor, ou seja, o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, mais deprimido. Ela não consegue ver muito colorido nas coisas, ela não se empolga muito, há uma perda de prazer, uma perda de interesse, uma perda de motivação. Ela começa a perceber as coisas com um tom mais acinzentado, E aí então nós começamos a pensar em depressão. Esta estudante, que prefere não ser identificada, lutou contra a depressão durante a pré-adolescência. Na tentativa de amenizar as dores emocionais, ela se automutilava. Eu consegui resolver depois de um tempo que eu percebi que eu entrei num fundo do poço tão grande que a minha família estava sofrendo. E daí eu comecei a ler livros para entender a mente de crianças da minha idade. Isso é bem engraçado, na verdade. Mas eu comecei a ler sobre como que as crianças agem para eu poder clarear minha cabeça e poder seguir a minha vida, meio pensando, não, tá ok, eu posso aguentar isso, posso solucionar de tal jeito. Aí a partir dali eu comecei a ser um pouco mais racional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge 350 milhões de pessoas e até 2030 se tornará a doença mais comum do mundo. De acordo com profissionais da área de saúde, a recorrência dos sintomas pode ocasionar tendências suicidas. E é para conversar sobre o problema que o movimento Setembro Amarelo ocorre durante todo o mês para encorajar as pessoas a falarem sobre isso. Se criou o Setembro Amarelo para dar mais visibilidade sobre esse tema, que ainda é um tema tabu e que não se fala muito sobre suicídio. Então o objetivo do Setembro Amarelo é trazer informação para as pessoas, dizendo que é sim possível prevenir o suicídio em até 90% dos casos, através da informação e também através dos tratamentos que tem da área da psiquiatria, da psicologia, né? Mas principalmente fazer com que as pessoas tenham mais coragem de falar sobre esse assunto, sabendo que o esclarecimento é uma forma importantíssima de prevenção. Falar é o melhor remédio. É o que incentiva o Centro de Valorização da Vida, que atua em Santa Maria desde 2012, acolhendo e ouvindo pessoas que procuram ajuda. A ligação é gratuita durante 24 horas do dia, através do número 188. O posto fica na Estação Rodoviária de Santa Maria e conta com 61 voluntários. Nós precisamos falar sobre isso e as pessoas precisam arrumar um tempo para ouvir o outro, né, sem preconceito. E quando as pessoas muitas vezes vão procurar alguém para conversar sobre a sua dor, sobre os seus sentimentos, ou expressam de alguma forma que estão pensando, né, em acabar com a sua própria vida, elas são muitas vezes mal interpretadas, né? A pessoa não sabe o que fazer e pede para ela mudar de assunto, quando na verdade não é tão importante o que nós vamos dizer, mas a nossa escuta, né? Nós termos tempo para aquela pessoa. Só o fato de a gente dizer, conta comigo, eu estou à tua disposição, vamos conversar, isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Quem convive com alguém que tem um diagnóstico de depressão deve também ouvir essa pessoa, né, e principalmente estimular essa pessoa para que ela procure ajuda.
importante que a pessoa que tenha depressão tenha um espaço para ser ouvida e que as pessoas a escutem, né, nas suas angústias, no seu sofrimento, enfim. Muita gente tem a ideia caricaturada que ela tem que estar no fundo do poço, trancada no quarto, sem sair. Mas a pior depressão mesmo é aquela que tu simplesmente sai, encontra teus amigos, vai nos lugares e tu tá com um semblante normal e ninguém percebe. E a partir daí tu também não percebe e tu não sabe o que fazer. E a partir desse momento, tu, depois que explodir isso dentro de ti, talvez não tenha volta. Então sempre é bom a gente se conhecer para a gente poder abrir o olho e saber o que está passando dentro da nossa cabeça, para a gente poder resolver ou buscar ajuda. A seguir, a peça teatral que será encenada por alunos e ex-alunos da Unifra em celebração aos 400 anos da morte de William Shakespeare. Antes, você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Quem gosta de teatro tem uma boa dica para este fim de semana, hein? É a estreia do espetáculo Sonhos de William. Ele vai trazer trechos de peças consagradas do dramaturgo William Shakespeare, morto há 400 anos. O trabalho artístico tem uma linguagem mais atual e tem também um toque de humor. No elenco estão alunos, professores e ex-alunos de cursos das mais diversas áreas do Centro Universitário Franciscano. O repórter Rogério Kerber e o cinegrafista Vinícius Pimentel foram conferir um dos ensaios e adiantam alguns detalhes que o público poderá acompanhar nesta atração que será exibida no Teatro 13 de Maio, no sábado à noite. Um Shakespeare carregado de expressões atuais. A sua mãe e o seu tio estão tendo um lance. Com influências musicais. A dona desse palácio sou eu. Tudo que tem aqui é meu. E tecnológico. Eu enviei Snapchat, vários áudios no WhatsApp, enviei e-mail, Facebook. E nada! Os trechos fazem parte da peça Sonhos de William, encenada por 10 atores amadores e uma atriz formada em teatro. A peça é destinada para a faixa etária dos 12 aos 19 anos. Porque é um público que normalmente é esquecido. A gente tem espetáculos para crianças e espetáculos para adultos. E aí os jovens fazem o quê? Vão ficar na internet. Então a nossa proposta é sair um pouquinho da bolha da internet e ver um espetáculo presencial. Sentir a mistura que só a cultura pode proporcionar, como o envolvimento do teatro com os cursos de farmácia, publicidade e propaganda, jornalismo, letras e história. Como isso é possível? É que dos 10 atores, 8 são estudantes ou egressos do Centro Universitário Franciscano. É tão bom assim esse projeto porque ele tira um pouco a gente da realidade.
a gente sai daquela tarefa do cotidiano, da repetição que tu faz durante toda a semana. Os atores não decoram todos os textos para que as cenas sigam uma linguagem mais solta. E isso tudo os nossos atores foram buscar na convivência. Eles todos são jovens, né? Participam de redes sociais, têm esse linguajar. Então isso tudo foi o que eles trouxeram. Então essas cenas que vocês viram aqui foram construídas por eles. Resultado de mais de 50 ensaios nos últimos 18 meses. Alguns deles registrados com o celular pelos próprios atores. Onde está o papai? Papai? É. Papai subiu no telhado. Foi consertar a antena de novo. Avisei que sinal de TV a cabo. Com 80 minutos de duração, Sonhos de William foi escrita em 4 módulos e traz trechos de peças consagradas do dramaturgo britânico, como Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, A Megera Domada e A Tempestade. Obras que despertaram nos atores novas formas de perceber o cotidiano. Aí tu começa a ver em tudo que é coisa, em todas as relações, histórias, tu vê alguma referência. Eu tenho o teatro como uma válvula de escape para mim, sabe? Para dar um tempo para minha cabeça, para eu conseguir me libertar de muitas coisas aqui, né? Porque tu pode ser uma outra pessoa que tu não costuma ser, né? E isso me fascina. E no ano em que se completam 400 anos da morte do dramaturgo, o espetáculo encenado aqui em Santa Maria traz à tona um tema social que precisa ser debatido. Shakespeare, as mulheres normalmente são subjugadas ou são assassinadas ou se suicidam. Nós tiramos isso. A mulher hoje em dia não se permite. Então tem todo um trabalho em cima do papel da mulher nos dias de hoje, de não mais ser submissa. A peça é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura e faz parte do projeto de extensão criado em 2012 pelo Centro Universitário Franciscano, chamado de Todos ao Palco. A estreia de Sonhos de William será no dia 17 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro 13 de Maio, com entrada de graça. O primeiro lote de ingressos já esgotou, mas um segundo lote será disponibilizado na bilheteria do teatro momentos antes do início da peça. Uma segunda oportunidade de assistir a peça vai ser no dia 6 de outubro, quando ela será encenada neste palco aqui, que fica no Salão de Atos do Conjunto 3, aqui da Unifra. Será às 7 horas da noite e toda a comunidade pode participar. Tenho certeza que você não vai perder essa, não é mesmo, Jareta? Olha, Kerber, não pretendo mesmo, hein? Até porque teatro, além de cultura, é informação, é conhecimento. E olha só, depois dessas 2 encenações, a peça também será apresentada em escolas públicas de Santa Maria. As escolas podem ligar para o telefone 9979-6532 e agendar a apresentação da peça. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa ele lá. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.